Nicolau Maquiavel, uma figura central no Renascimento italiano, foi um diplomata, filósofo político, dramaturgo e escritor, cuja influência perdura até hoje. Nascido em Florença em 3 de maio de 1469, em uma época de grande turbulência política, na Itália, as experiências de Maquiavel moldaram profundamente suas ideias sobre poder e governo. Primeiros anos e carreira política. Maquiavel veio de uma família com conexões políticas, o que lhe proporcionou uma educação clássica. Em 1498, ele foi nomeado secretário da Segunda Chancelaria da República Florentina, um cargo que o colocou no centro da política florentina. Durante seus 14 anos de serviço, Maquiavel realizou diversas missões diplomáticas, interagindo com líderes poderosos e observando de perto as manobras políticas da época. Suas experiências o levaram a acreditar que a política era um jogo de poder, onde a moralidade muitas vezes cedia lugar à necessidade. Obras e ideias principais. Em 1512, a República Florentina caiu e os Médici retomaram o poder. Maquiavel foi demitido e, posteriormente, acusado de conspiração e preso. Durante seu exílio forçado, Maquiavel escreveu sua obra mais famosa, O Príncipe, 513, um tratado político que oferecia conselhos práticos para governantes sobre como adquirir e manter o poder. O Príncipe chocou muitos de seus contemporâneos por sua abordagem realista e pragmática do poder, que contrastava fortemente com os ideais morais da época. Maquiavel argumentava que um governante deveria estar disposto a usar a astúcia, a força e até mesmo a crueldade, se necessário, para proteger o Estado. Outras obras importantes de Maquiavel incluem discursos sobre a primeira década de Tito Livio, uma análise da República Romana e a peça A Mandrágora. Legado. A influência de Maquiavel na teoria política é imensa. Seu nome deu origem ao termo maquiavelismo, que se refere a uma abordagem política cínica e oportunista. Embora suas ideias tenham sido controversas, Maquiavel é amplamente considerado um dos fundadores da ciência política moderna. Sua ênfase na observação da realidade e na análise do poder como ele realmente é, e não como deveria ser, revolucionou o pensamento político. Morte. Maquiavel morreu em Florença em 21 de junho de 1527. Nicolau Maquiavel foi um pensador político inovador que desafiou as convenções de sua época. Suas obras continuam a provocar debates e a influenciar a forma como entendemos o poder e a política. Em O Príncipe, Nicolau Maquiavel segue uma estrutura lógica ao apresentar seus temas, visando guiar o leitor na compreensão de sua visão sobre o poder. A ordem em que os temas são abordados é crucial para o desenvolvimento de seu argumento. Aqui está uma visão geral da sequência principal. Tipos de principados. Maquiavel inicia com uma classificação dos diferentes tipos de principados, estabelecendo a base para suas análises subsequentes. Principados hereditários. Principados novos. Principados mistos. Principados eclesiásticos. Principados civis. Principados conquistados com armas próprias e virtude. Principados conquistados com armas de outrem e fortuna. 2. Como manter o poder. Após classificar os principados, Maquiavel se concentra em como um príncipe pode manter o poder em cada tipo, estratégias para lidar com desafios internos e externos, a importância de ter um exército forte e leal, a arte da diplomacia e da negociação. 3. Qualidades do príncipe. Maquiavel explora as qualidades que um príncipe deve possuir para ter sucesso, a relação entre virtude e fortuna, a necessidade de ser temido e amado, mas principalmente temido, a importância da aparência e da reputação, como agir como homem e animal. Questões militares. Maquiavel dedica uma parte significativa da obra a questões militares, refletindo a importância da força na política da época, tipos de exércitos e a importância de ter um exército próprio, estratégias de guerra e a arte da liderança militar. Conselhos finais.
Maquiavel conclui com conselhos práticos para os governantes, resumindo suas principais ideias e oferecendo orientações sobre como lidar com as complexidades do poder. Essa ordem permite que o leitor compreenda gradualmente a visão de Maquiavel sobre a política, desde a análise dos diferentes tipos de governo até a exploração das qualidades e estratégias necessárias para manter o poder. Maquiavel analisa os diferentes tipos de principados, buscando compreender como são adquiridos e mantidos. Essa análise é fundamental para entender as estratégias de poder que ele propõe. Principados hereditários são aqueles transmitidos por sucessão familiar, onde o príncipe herda o poder de seus antecessores. Maquiavel observa que esses principados tendem a ser mais estáveis, desde que o príncipe siga as tradições e costumes estabelecidos. A facilidade em manter o poder reside na familiaridade do povo com a linhagem governante. Principados novos são aqueles conquistados por um novo príncipe, seja por suas próprias habilidades, virtude ou por circunstâncias favoráveis, fortuna. Esses principados apresentam maiores desafios, pois o novo príncipe precisa estabelecer sua legitimidade e lidar com a resistência dos habitantes. Maquiavel divide os principados novos em totalmente novos, conquistados em territórios onde não havia governo anterior; mistos, anexados a um estado já existente, apresentando uma combinação de governo hereditário e novo; principados eclesiásticos, são governados pela Igreja, onde o príncipe é um líder religioso. Maquiavel observa que esses principados são mantidos pelo poder da religião, tornando-os particularmente estáveis. A influência religiosa garante a lealdade do povo, facilitando a manutenção do poder. Principados civis são aqueles onde o príncipe ascende ao poder com o apoio dos cidadãos, seja do povo ou dos nobres. A estabilidade desse tipo de principado depende da capacidade do príncipe em equilibrar os interesses dos diferentes grupos sociais. Principados conquistados com armas próprias e virtude são conquistados através da capacidade e das armas do próprio príncipe. São os mais estáveis, pois a força do principado depende unicamente do príncipe. Principados conquistados com armas de outrem e fortuna são conquistados através de outras pessoas ou por sorte. São os mais instáveis, pois dependem de fatores externos. A análise de Maquiavel sobre os diferentes tipos de principados revela sua visão realista da política, onde o poder é conquistado e mantido por meio de estratégias que combinam habilidade, astúcia e, quando necessário, força. Nicolau Maquiavel analisa a natureza do poder político e as estratégias para obtê-lo e mantê-lo, e nos oferece uma visão realista e, por vezes, controversa sobre a política, desvinculando-a da moralidade tradicional. Princípios para obter e manter o poder. Realismo político. Maquiavel argumenta que os governantes devem se concentrar na realidade do poder, em vez de ideais utópicos. Ele defende que a política é um jogo de poder, onde o objetivo principal é manter o controle. A natureza humana. Maquiavel tem uma visão pessimista da natureza humana, acreditando que os homens são egoístas, ambiciosos e volúveis. Ele aconselha os governantes a agirem de acordo com essa natureza humana, usando a força e a astúcia quando necessário. O uso da força e da astúcia. Maquiavel defende que os governantes devem estar dispostos a usar a força e a astúcia para manter o poder. Ele argumenta que, em algumas situações, é melhor ser temido do que amado. A importância da aparência. Maquiavel enfatiza a importância da aparência na política. Ele aconselha os governantes a cultivarem uma imagem de força, virtude e confiabilidade, mesmo que não correspondam à realidade. Os fins justificam os meios. Essa frase, embora não encontrada literalmente no livro, resume a ideia de que um governante pode usar meios imorais para atingir fins políticos, desde que esses fins sejam considerados justos. Conceitos-chave: fortuna e virtude. Maquiavel introduz os conceitos de fortuna, sorte e circunstâncias, e virtude,
habilidade e capacidade. Ele argumenta que os governantes devem ser capazes de aproveitar as oportunidades oferecidas pela fortuna e usar sua virtude para superar os obstáculos. Agir como homem e como animal. Maquiavel aconselha os governantes a agirem como homens, usando a razão e a lei, e como animais, usando a força e a astúcia. Ele compara o governante a um leão forte e a uma raposa, astuto, enfatizando a necessidade de combinar essas qualidades. Outros conceitos. Maquiavel discute a importância de ter um exército forte, a necessidade de evitar o ódio do povo e a arte da diplomacia. Ele também explica sobre como os tipos de principados podem ser conquistados e mantidos. O realismo político de Maquiavel representa uma ruptura com as tradições filosóficas e políticas anteriores, que frequentemente idealizavam o governante perfeito e a sociedade justa. Em vez disso, Maquiavel se concentra na análise da política como ela realmente é, com suas complexidades, contradições e jogos de poder. Principais características do realismo político de Maquiavel. Foco na realidade. Maquiavel acreditava que os governantes deveriam se concentrar em como as pessoas realmente se comportam, e não em como deveriam se comportar. Ele argumentava que a política é um campo de ação onde o sucesso depende da capacidade de compreender e lidar com as forças reais que moldam os eventos. Natureza humana. Maquiavel tinha uma visão pessimista da natureza humana, acreditando que as pessoas são egoístas, ambiciosas e volúveis. Ele argumentava que os governantes deveriam levar em conta essa natureza humana ao tomar decisões políticas e não confiar na bondade ou na racionalidade das pessoas. Poder como objetivo principal. Para Maquiavel, o objetivo principal da política é a aquisição e a manutenção do poder. Ele argumentava que os governantes devem estar dispostos a usar todos os meios necessários para alcançar esse objetivo, incluindo a força, a astúcia e a manipulação. Separação entre moral e política. Maquiavel separou a moral da política, argumentando que os governantes não devem se guiar por princípios morais tradicionais, mas sim pelo interesse do Estado. Ele acreditava que, em algumas situações, os governantes podem precisar agir de forma imoral para manter o poder e garantir a segurança do Estado. Importância da virtude e da fortuna. Maquiavel introduziu os conceitos de virtude, habilidade, capacidade e fortuna, sorte, circunstâncias. Ele argumentava que os governantes devem ter a virtude para aproveitar as oportunidades oferecidas pela fortuna e superar os obstáculos. O realismo político de Maquiavel é uma abordagem pragmática e amoral da política que se concentra na análise das forças reais que moldam os eventos e na busca pelo poder como objetivo principal. Essa abordagem influenciou profundamente o pensamento político ocidental e continua a ser debatida e aplicada até hoje. Para entender a visão de Maquiavel sobre a natureza humana, é preciso compreender que ele se distancia das concepções idealizadas presentes em outros filósofos. Em vez de partir de um pressuposto de bondade inerente ao homem, Maquiavel adota uma perspectiva realista e, por vezes, pessimista. Características da natureza humana segundo Maquiavel. Egoísmo e ambição. Maquiavel acreditava que os indivíduos são fundamentalmente egoístas, buscando seus próprios interesses acima de tudo. A ambição por poder e riqueza é uma força motriz constante na conduta humana. Volubilidade e ingratidão. As pessoas são inconstantes, mudando de opinião e lealdade de acordo com as circunstâncias. A ingratidão é comum e os benefícios recebidos podem ser rapidamente esquecidos. Medo e interesse. O medo é uma emoção poderosa que influencia o comportamento humano. As pessoas tendem a agir em seu próprio interesse, buscando vantagens e evitando perdas. Aparência versus realidade. Os indivíduos frequentemente disfarçam suas verdadeiras intenções e motivações. A aparência de virtude e honestidade pode ser usada para manipular os outros. Implicações para a política.
A visão de Maquiavel sobre a natureza humana tem implicações profundas para sua teoria política. Ele argumenta que os governantes devem levar em conta a natureza humana ao tomar decisões, em vez de confiar em ideais utópicos. A força e a astúcia são necessárias para manter o poder em um mundo onde os indivíduos são egoístas e volúveis. É muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que falhar numa das duas. Essa frase de Maquiavel demonstra bem seu pensamento sobre a natureza humana. Maquiavel oferece uma visão realista e crua da natureza humana, que molda sua abordagem pragmática da política. Os conceitos criados por Maquiavel de fortuna e a virtude são fundamentais para a compreensão da dinâmica do poder. Esses conceitos explicam como um príncipe pode ascender ao poder e mantê-lo, seja por meio de circunstâncias favoráveis ou por suas próprias habilidades. Fortuna. A fortuna representa as circunstâncias externas, o acaso, a sorte ou o destino. São os eventos que estão além do controle do príncipe, mas que podem influenciar significativamente seu caminho para o poder. Maquiavel compara a fortuna a um rio caudaloso, que pode causar inundações e devastação. No entanto, ele também observa que com preparação e planejamento é possível construir diques e canais para mitigar os efeitos da fortuna. Exemplo, um príncipe que herda um reino estável e próspero se beneficia da fortuna. Da mesma forma, um príncipe que ascende ao poder durante um período de instabilidade política pode ser considerado afortunado, se souber aproveitar as oportunidades. Virtude. A virtude representa as qualidades e habilidades do príncipe, sua capacidade de agir com inteligência, coragem e determinação. Inclui a capacidade de tomar decisões difíceis, adaptar-se às mudanças e usar a força quando necessário. Maquiavel enfatiza que a virtude é essencial para lidar com as incertezas da fortuna. Um príncipe com virtude é capaz de antecipar os eventos, tomar medidas preventivas e superar os obstáculos que surgem em seu caminho. Exemplo, um príncipe que conquista um novo território por meio de sua habilidade militar e diplomática demonstra virtude. Da mesma forma, um príncipe que mantém a estabilidade em seu reino durante um período de crise demonstra virtude. A relação entre fortuna e virtude. Maquiavel argumenta que o sucesso de um príncipe depende da combinação de fortuna e virtude. A fortuna pode oferecer oportunidades, mas a virtude é necessária para aproveitá-las. Um príncipe que depende apenas da fortuna corre o risco de perder o poder quando as circunstâncias mudarem. Da mesma forma, um príncipe que possui apenas virtude pode não ter as oportunidades necessárias para demonstrar suas habilidades. O príncipe deve ser capaz de reconhecer quando a fortuna lhe é favorável e de se preparar para os momentos em que ela se mostrar contrária. Maquiavel acredita que um príncipe ideal deve ser capaz de equilibrar a fortuna e a virtude, aproveitando as oportunidades que surgem e usando suas habilidades para superar os desafios. Maquiavel aborda a complexa questão da relação entre um governante e seu povo, ponderando sobre a preferência entre ser amado ou temido. No entanto, ele enfatiza que o ódio deve ser evitado a todo custo. A dicotomia entre amor e temor. Maquiavel reconhece que seria ideal para um príncipe ser tanto amado quanto temido. Contudo, ele argumenta que, dada a natureza humana, é difícil conciliar essas duas qualidades. Diante dessa dificuldade, ele conclui que é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que falhar numa das duas. As razões para o temor. Maquiavel observa que os homens são menos propensos a ofender alguém que é temido do que alguém que é amado. O temor, segundo ele, impõe um senso de dever e obediência mais forte do que o amor, que é considerado volúvel e sujeito a mudanças de humor. A importância de evitar o ódio. Apesar de defender o temor como ferramenta de governo, Maquiavel adverte que o ódio é extremamente perigoso. Um príncipe odiado corre o risco de ser alvo de conspirações e revoltas, o que pode levar à sua queda. Para evitar o ódio, o príncipe deve abster-se de confiscar os bens e as mulheres de seus súditos, pois essas são as principais causas de ressentimento. Ele deve cultivar uma reputação de força e justiça,
mas sem recorrer à crueldade gratuita. Maquiavel acredita que o temor é um instrumento mais eficaz para manter o poder do que o amor. No entanto, ele ressalta que o ódio é um sentimento altamente destrutivo que deve ser evitado a todo custo. Um príncipe sábio deve buscar um equilíbrio entre o temor e o respeito, garantindo a obediência de seus súditos sem provocar ressentimento. Maquiavel descreve a necessidade de um governante combinar características humanas e animais para se manter no poder. Essa dualidade permite ao príncipe adaptar-se às diferentes circunstâncias e desafios que enfrenta. Em que situações deve agir como homem quando a lei e a ordem prevalecem? Em tempos de relativa paz e estabilidade, ao lidar com questões diplomáticas e negociações, como através do uso da razão, da justiça e da diplomacia, respeitando as leis e os acordos, cultivando uma imagem de honestidade e integridade, através da palavra e da fé. Em que situações deve agir como animal? Em tempos de crise, conflito ou instabilidade, quando a lei e a ordem falham, ao lidar com inimigos astutos e poderosos, como através do uso da força, da astúcia e da manipulação, agindo como um leão, forte e corajoso, para intimidar os inimigos, agindo como uma raposa, astuta e perspicaz, para reconhecer e evitar armadilhas, quebrando a palavra e sendo infiel quando necessário. A combinação das duas naturezas. Maquiavel enfatiza que um príncipe ideal deve ser capaz de alternar entre essas duas naturezas, dependendo das circunstâncias. A habilidade de saber quando usar cada uma delas é essencial para o sucesso do governante. É preciso saber ser forte como um leão e astuto como uma raposa, e saber alternar entre essas duas formas de agir. Pontos importantes. O objetivo principal é a manutenção do poder. A moralidade tradicional é secundária em relação à necessidade de garantir a segurança e a estabilidade do Estado. A adaptabilidade e a flexibilidade são qualidades cruciais para um governante. Maquiavel defende que um príncipe eficaz deve ser um mestre da arte da política, capaz de usar tanto a razão quanto a força para alcançar seus objetivos. Nicolau Maquiavel dedica um capítulo inteiro para tratar sobre as questões militares, demonstrando a importância da força para a manutenção do poder. Para Maquiavel, um exército forte e leal é fundamental para a segurança do Estado e a sobrevivência do príncipe. Maquiavel identifica 4 tipos principais de exércitos. Exércitos mercenários. São compostos por soldados contratados que lutam por dinheiro e não por lealdade. Maquiavel os considera perigosos e inconfiáveis, pois sua lealdade pode mudar rapidamente, dependendo de quem oferece o melhor pagamento. Exemplo: um príncipe que contrata mercenários para lutar em uma guerra corre o risco de ser traído ou abandonado no meio da batalha. Exércitos auxiliares. São compostos por tropas emprestadas de outro príncipe ou estado. Maquiavel os considera igualmente perigosos, pois sua lealdade está com o príncipe que os enviou. Exemplo: um príncipe que pede ajuda militar a um vizinho poderoso pode se tornar dependente desse vizinho, correndo o risco de perder sua independência. Exércitos mistos. São compostos por uma combinação de tropas próprias e mercenárias ou auxiliares. Maquiavel os considera melhores do que os exércitos puramente mercenários ou auxiliares, mas ainda assim menos confiáveis do que os exércitos próprios. Exércitos próprios são compostos por cidadãos ou súditos do próprio príncipe, que lutam por lealdade e patriotismo. Maquiavel os considera os mais confiáveis e eficazes, pois sua lealdade está com o príncipe e o Estado. Exemplo: um príncipe que forma um exército com seus próprios cidadãos cria uma força leal e motivada, disposta a lutar pela defesa do Estado. A importância de ter um exército próprio. Maquiavel enfatiza a importância de um príncipe ter um exército próprio, pois isso garante sua independência e segurança. Um exército próprio permite que o príncipe controle seu próprio destino, sem depender de mercenários ou aliados. Além disso, um exército próprio fortalece a lealdade dos cidadãos ao príncipe e ao Estado.
Maquiavel defende que um príncipe sábio deve se dedicar à arte da guerra e construir um exército próprio, garantindo a segurança e a estabilidade de seu estado. Maquiavel não apenas discute a importância de um exército próprio, mas também explora as estratégias de guerra e a arte da liderança militar, elementos cruciais para a manutenção do poder. Estratégias de guerra. Conhecimento do território. Maquiavel enfatiza a importância de conhecer o território onde a guerra será travada, suas características geográficas, pontos fortes e fracos. Exemplo: um príncipe que conhece as rotas de fuga e os pontos de defesa de um território inimigo terá uma vantagem estratégica: preparação e planejamento. A guerra deve ser planejada com antecedência, levando em consideração os recursos disponíveis, as forças inimigas e os objetivos a serem alcançados. Exemplo: um príncipe que planeja cuidadosamente o ataque a uma cidade fortificada, estudando suas defesas e preparando suas tropas, terá maiores chances de sucesso. Uso da astúcia e do engano. Maquiavel reconhece a importância da astúcia e do engano na guerra, como forma de surpreender e desorientar o inimigo. Exemplo: um príncipe que simula um ataque em um ponto fraco do inimigo, enquanto concentra suas forças em outro ponto, pode obter uma vitória decisiva. Rapidez e decisão. A guerra exige decisões rápidas e ações decisivas para aproveitar as oportunidades e evitar que o inimigo se fortaleça. Exemplo: um príncipe que age com rapidez para ocupar um território estratégico antes que o inimigo o faça, terá uma vantagem significativa. A arte da liderança militar. Conhecimento militar. Um príncipe deve ter um profundo conhecimento da arte da guerra, incluindo táticas, estratégias e o uso de diferentes tipos de armas. Exemplo: um príncipe que estuda a história militar e aprende com os erros e acertos de outros líderes terá uma base sólida para liderar seu exército. Liderança e disciplina. Um príncipe deve ser capaz de inspirar e liderar suas tropas, mantendo a disciplina e a moral elevadas. Exemplo: um príncipe que demonstra coragem e liderança em batalha, compartilhando os riscos com seus soldados, ganhará sua lealdade e respeito. Capacidade de adaptação. A guerra é imprevisível e um príncipe deve ser capaz de adaptar suas estratégias e táticas às mudanças nas circunstâncias. Exemplo: um príncipe que é capaz de mudar seus planos rapidamente quando o inimigo surpreende com uma nova tática terá maiores chances de vencer. Crueldade e compaixão. Maquiavel reconhece que, em algumas situações, a crueldade pode ser necessária para manter a disciplina e o controle. No entanto, ele também adverte contra a crueldade excessiva, que pode gerar ódio e revolta. Exemplo: um príncipe que pune severamente os traidores e desertores, mas demonstra compaixão com os soldados leais e os civis, encontrará um equilíbrio entre o temor e o respeito. Maquiavel defende que um príncipe deve ser um líder militar habilidoso e estratégico, capaz de usar todos os meios necessários para garantir a vitória e a segurança de seu estado. Relevância atual. Embora tenha sido escrito há mais de 500 anos, o Príncipe ainda é relevante para entender a política contemporânea. As ideias de Maquiavel sobre o poder, a natureza humana e a importância da aparência continuam a ser discutidas e debatidas. O Príncipe é uma obra complexa e controversa que oferece uma visão perspicaz sobre a natureza do poder político.